A cada momento podes recomeçar uma tarefa edificante que ficou interrompida. Nunca é tarde para fazê-lo. Todavia, é muito danoso não lhe dar prosseguimento. Parar uma atividade por motivos superiores às forças é fenômeno natural. Deixá-la ao abandono é falência moral. A vida é constituída de desafios constantes. Sai-se de um para outro, em escalas ascendentes de valores e conquistas intelecto-morais. Sempre há que se começar a viver de novo. Uma decepção que parece matar as aspirações superiores. Um insucesso que se afigura como desastre total. Um ser querido que morreu e deixou uma lacuna impreenchível. Uma enfermidade cruel que esfacelou as resistências. Um vício que por pouco não conduziu à loucura. Um prejuízo financeiro que anulou todas as futuras aparentes possibilidades. Uma traição que poderia ter te levado ao suicídio. São apenas motivos para recomeçar de novo e nunca para se deixar de lutar. Não houvessem esses fenômenos negativos na convivência humana, no atual estágio de desenvolvimento das criaturas, e os estímulos para o progresso e a libertação seriam menores. Colhido nas malhas de qualquer imprevisto, o já esperado problema aterrador, tem calma e medita, ao invés de te deixares arrastar pela convulsão que se irá estabelecer. Refugia-te na oração, a fim de ganhares força e inspiração divina. Como tudo passa, isto também passará, e quando tal acontecer, faze teu recomeço, a princípio com cautela, parcimonioso, até que te reintegres novamente na ação planificadora. Teu recomeço é síndrome de próxima felicidade. Boa noite. Convidamos a todos para a nossa prece inicial da nossa reunião. Senhor Jesus, elevamos os nossos pensamentos a Deus e a Ti, Mestre querido, agradecidos pelas bênçãos da Tua misericórdia que a todos nos tem envolvidos. Mas as nossas fragilidades nos impelem, Senhor, a Te rogar que o Teu olhar manso e compassivo possa nos envolver sempre, renovando as nossas forças, as nossas esperanças e a irrestrita confiança em Deus, nosso Pai. Renovando o nosso ânimo, a nossa disposição íntima de prosseguirmos com os olhos postos num porvir feliz. Que a Tua paz a todos nos envolva, Senhor, e fica conosco, amigo querido, hoje e sempre. Queridas irmãs, queridos irmãos, caras amigas e caros amigos que nos acompanham através da TV Mansão do Caminho e também de outros órgãos que estão transmitindo a nossa mensagem. Meus votos de paz. Friedrich Nietzsche, o notável escritor e filósofo alemão, havia anotado que louco é todo aquele que perdeu tudo, menos o direito de viver. E ele o dizia com muita autoridade, porque desde a infância, que foi muito castrada pela sua mãe religiosa e fanática,
ele se viu atormentado por uma depressão e um transtorno esquizofrênico que o levaram à desencarnação em delírio no fim do século XIX. A sua tese é de que o louco também é um ser humano, não, entretanto, para o conceito terapêutico do passado. Podemos recordar desde Hipócrates, o notável pai da medicina grega, que a loucura era vista como sendo uma punição dos deuses. Mais tarde, quando o pensamento passou à filosofia romana, também perseverou essa ideia e dizia que os deuses, quando estavam contrariados, levavam o indivíduo à melancolia e mais tarde a distúrbios mais profundos. Através da história, vamos notar a presença de transtornos mentais os mais variados, como também de distúrbios do comportamento, até o surgimento da psicologia, que se encarregou de separar da psiquiatria determinadas manifestações do ego que perturbavam o indivíduo. E hoje, graças a Deus e ao avanço da ciência, podem-se estabelecer terapêuticas para transtornos sexuais, afetando o cérebro e a conduta, a psicanálise, transtornos orgânicos e mentais profundos, a psiquiatria, transtornos hereditários, enfermidades de natureza profundamente contagiosa e praticamente curáveis, suas sequelas. Nós teremos aí os fatores endógenos da depressão, dos transtornos emocionais. E temos, em síntese e geral, os transtornos exógenos, aqueles que dizem respeito ao meio social, também chamados eventos de vida. A psiquiatria esteve muito atormentada para poder atender aos portadores de loucura. Acreditava-se genericamente que não havia cura para eles. E nós passamos por diversas fases dolorosas. O poço das serpentes, o poço com água, sem água. Depois, as terríveis manifestações dos exorcismos com a pancadaria inexplicável. Foi, no entanto, por volta de 1792 em Paris, em plena Revolução Francesa, que um jovem médico se adentrou pela Universidade de La Salpêtrière, acompanhado de um trabalhador braçal. Ele levava na mão direita um canudo de papel pardo amarelado e sorria, muito jubiloso. Ele pensava que naquele momento o mundo ia passar por uma mudança muito grande na área dos problemas mentais. Atravessou a entrada central, o primeiro pátio, várias salas e pátios, até lá no fundo, onde havia um pavilhão, chamado Pavilhão de Bicêtre. Nesse pavilhão estavam internados 53 loucos, profundamente desenganados. Ali era, ao mesmo tempo, presídio e dizem que também hospital, mas havia pacientes ali que nunca receberam qualquer assistência terapêutica. E muitos estavam há quase uma dezena de anos, ou talvez mais. E o jovem médico, chegando ao pórtico de entrada e sentindo aquele odor pútrido das celas e dos pacientes numa azáfama, numa gritaria tremenda, chamou o guarda, que era um guardador de pacientes, e eu me recordo de uma frase de Victor Hugo. Dizia o grande romancista latino, francês, que o guarda é um prisioneiro que toma conta de outros prisioneiros. Então o guarda veio com um molho de chaves e o jovem médico disse: a partir de hoje, porque eu sou reitor da Universidade de La Salpêtrière, aqui na minha escola ninguém dormirá aprisionado pelo crime de ser louco. Então eu lhe peço que abra com a chave mestra o cadeado e que faça correr a corrente que liga todas as celas. O guarda, que era um homem muito modesto e cuja função era aquela, disse: mas doutor, o senhor não sabe que os pacientes que estão aí são loucos? Claro que eu sei, eu estou ouvindo. Mas doutor, eles nos odeiam.
Se por acaso algum deles libertar-se, avançará contra nós e nos matará. Bem, mas a mim, eu sou um desconhecido. O doutor ficará célebre. Mas eu agora adquiri o meu direito de cidadania. Agora eu sou cidadão da França. E tenho liberdade. E sou igual ao doutor a qualquer pessoa. Então eu me recuso a abrir a cela. O médico sorriu e, acompanhado desse trabalhador braçal, que era um serralheiro, pediu para que ele se aproximasse de uma das portas e cerrasse o cadeado que a fechava. O serralheiro, aturdido, disse: mas eu não sabia que o mistério era esse. Eu fui contratado para um trabalho, mas o carcereiro tem razão. Ouça, doutor, eles são loucos e eles nos matarão. Então, aquele jovem médico tomou o molho de chaves, aproximou-se da primeira porta e tentou abri-la. Enferrujada, resistiu à fechadura, mas ele insistiu e a porta pesada de ferro escancarou-se. Ele abriu a outra. Quando o carcereiro viu aquilo, correu em sua ajuda e também se pôs a abrir as portas. Em breve, naquele corredor exíguo, iluminado debilmente por uma clarabóia suja que permitia a luz de Paris adentrar-se naquela primavera, estavam ali no corredor a gritar, a blasfemar, com odores desagradáveis, os 53 pacientes. Ele podia ver que realmente eram loucos. O olhar esgazeado, a gritaria em frene. Por fim, o paciente de cabelos brancos, de mãos atormentadas, elas estavam em tremor, aproximou-se da clarabóia por baixo e parece que ia fugir. Começou a trepar na parede, a subir como se fosse fugir pela clarabóia. Impossível, porque alguns barrotes de ferro impediam a saída de alguém. Mas, para a surpresa de todos, os loucos ficaram ali naquela cena e rindo, dando gargalhadas. O homem segurou bem nos ferros. Com a mão, tentou limpar o vidro sujo de pó e chuva e deu um grito: "Oh, meu Deus! Como é bonito um raio de sol! Oh, meu Deus!" Soltou-se e veio, arrastando-se até o médico que estava no terceiro degrau da porta de saída. Abraçou as pernas do médico. Olhou para o médico, era um olhar sereno, e disse: "Muito obrigado, doutor." O doutor dobrou-se, ergueu pelas axilas e disse: "Sou eu quem agradece. Eu sabia que alguns de vós estaríeis recuperados, mas vós fostes condenados à morte pela nossa ignorância." Que alegria imensa! E abraçou aquele homem imundo, sórdido, na sua loucura e no momento de lucidez. Este homem se chamava, de uma maneira brilhante, Philippe Pinel, que passou à posteridade como o pai da psiquiatria contemporânea. O Dr. Philippe Pinel é o libertador da loucura, das grades dos presídios e dos lugares torpes da ignorância. Quando o mundo tomou conhecimento, em Londres, por exemplo, o médico, sabendo disso, foi ali a imensa torre no rio Tamisa e abriu as portas do hospício embaixo das águas do grande rio que corta Londres. E ao saber disso, em Roma, o Dr. Chiarucci libertou os pacientes mentais do castelo de Sant'Angelo, naquele tempo ainda com os pântanos diante do Vaticano. Foi assim que a loucura abandonou o status de punição divina e passou a merecer consideração. O século XIX, 1885 mais ou menos, é o grande período naquela mesma universidade, 100 anos depois, fazer-se um estudo fisiológico da loucura. O eminente fisiologista Jean-Martin Charcot faz uma análise do que Freud havia denominado o inconsciente. E mais tarde, Carl Gustav Jung, o inconsciente individual, o inconsciente coletivo, para poder entender a reação dos estados histeropatas,
dos transtornos esquizofrênicos e também dos fenômenos de natureza anímica, mediúnica, que nessa época varriam o mundo. E naquelas experiências, um jovem médico, recém-chegado de Viena, que pertencia ao colégio hebreu de psiquiatria, trazia muitas interrogações. Chamava-se Sigmund Freud. Foi ali que ele viu a hipnose pela primeira vez e levou-a para Viena. Ficou tão entusiasmado com o trabalho do eminente fisiologista que deu ao filho o nome de Jean Martin. Retorna Freud ao colégio da Universidade de Viena e é repudiado pelos seus colegas. Mas havia um médico especial, o Dr. Breuer. Ele havia experimentado a hipnose em vários casos com resultados animadores. Estimulou Freud, quase o defendeu quando ele foi vaiado e quando ele foi praticamente proibido de entrar no hospital de Viena para alienados mentais. E ele insistiu e se tornou o pai da psicanálise. Mais tarde ele descobriu um jovem que se dedicava à fisiologia e estudava em Zurique a realidade do mundo mental das criaturas. Era o jovem dedicado à investigação do inconsciente humano, que descobriu os arquétipos, as lembranças, aquelas lembranças antigas, e teve a coragem de discrepar da libido freudiana. Os dois, mestre e discípulo, tiveram um ligeiro atrito. Freud detestava o misticismo, mas Jung era descendente de pastores protestantes, seu pai, seu avô, bisavô, etc. E de alguma forma tinha um resíduo. Então ele percebeu que há marcas muito antigas, e essas marcas antigas eram já conhecidas do cristianismo primitivo, e eram chamadas de uma maneira muito própria, porque elas assinalavam o indivíduo para o sempre e estavam perturbando ou libertando de trauma. Eram os arquétipos. Palavra que vem de duas outras palavras gregas, arqués, tipoi, marcas antigas. Então nasce aí a psicologia analítica, para poder aprofundar as considerações em torno das emoções, dos transtornos, da neurologia, da psiquiatria, da psicologia profunda. Mas aquela mesma Universidade de La Salpêtrière irá permitir que o notável fisiologista Jean-Martin Charcot penetre nos escombros da consciência humana e observe fenômenos de natureza paranormal. O objetivo essencial é estudar a histeria. A histeria, que era considerada uma patologia apenas feminina, mas que Freud, amparado na chamada escola de Nancy, que discrepava da escola de Paris, dizia também que os homens eram histeropatas. Estamos aí no alvorecer de uma nova era. Por volta de 1910, o nome de louco foi modificado por Emílio Kraepelin, que preferiu dizer que há no indivíduo uma certa manifestação de demência, uma demência precoce, um transtorno de natureza vaga das funções. O Dr. Breuer vai achar que o termo não está muito bem colocado e prefere, graças às experiências de outros psiquiatras, adotar o nome de esquizofrenia. A esquizofrenia é uma patologia de natureza mental que desagrega a personalidade atual. E o indivíduo passa a criar uma personalidade anômala onde vive. E ele tem vários aspectos desta anomalia. Mas o nosso encontro não é técnico, é para falar exatamente desse distúrbio. Aconteceu por volta de 1911 um caso muito peculiar em Viena. Um jovem que era portador de depressão profunda tentou suicidar-se, amarrando uma corda ao pescoço no asilo. Então ele atirou-se para se enforcar. Mas nesse momento um guarda passou e viu que ele estribuchava. Cortou-lhe a corda e ele não morreu. Ficou bom da depressão. E todos ficaram surpresos. Anotaram enforcamento, quando não mata, cura a depressão. Em Zurique,
Uma mulher que também sofreu depressão profunda e se negava a tomar banho, foi levada por enfermeiros a uma banheira. Ela reagiu tanto que bateu a cabeça numa borda da banheira e teve uma concussão cerebral. Essa concussão cerebral considerou-a morta. E no velório, ao terceiro dia, quando iam inumá-la, ela despertou e fez uma pergunta sensata: onde está o meu marido? Então os médicos anotaram concussão cerebral, quando não mata, cura o indivíduo. Mais tarde, em Berlim, um psicopata tirou-se do terceiro andar de um hospício e, antes de esborrachar-se no chão, caiu na rede elétrica, tomou um choque, uma descarga, foi jogado longe, não morreu. Ficou bom da esquizofrenia, da depressão. Então os médicos notaram enforcamento, concussão cerebral, choque elétrico. Havia um fator comum, a anóxia cerebral, falta de oxigênio no cérebro. Esta falta de oxigênio no cérebro restituía a razão. Então se começou a pensar, se nós pudéssemos, pensar os psiquiatras, produzir de maneira especial, quimicamente ou de qualquer forma, uma anóxia cerebral, nós curaremos a esquizofrenia. Então, um médico americano em Viena começou a experimentar a insulina e o metrazol. E eles produziam esses estados de choque profundo e começou a curar doentes, um dos quais foi o grande bailarino russo que sofria de transtornos esquizofrênicos. É claro que mais tarde ele teve um susto e morreu totalmente esquizofrênico. Porém, durante um período, a sua esposa o havia internado na clínica e ele recuperou a saúde mental por algum tempo. As investigações crescem e havia um problema, porque não se sabia a dose exata para aplicar o metrazol e a insulina, e isso poderia produzir choques mais profundos. Por volta de 1935, no Instituto de Pesquisas Norte-Americanas, em Budapeste, um grande médico, o Dr. Ladislau von Meduna, começou a perceber que o cérebro de um esquizofrênico era diferente do cérebro de um epiléptico. Então ele constatou que a esquizofrenia evitava a epilepsia e vice-versa. Hoje a tese está desmoralizada. Ele, fazendo a trepanação craniana, ele notou diferenças típicas e tópicas que mais tarde foram identificadas diferentes. Mas foi um grande passo. E exatamente nesse período veio a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial foi muito trágica, como lembramos. E ao terminar, aqueles veteranos que retornavam para casa voltavam com transtornos neuróticos. E esses transtornos levavam o indivíduo tanto a estados de loucura, como a demência precoce, como também a depressão, a euforia exagerada, a diferentes transtornos. E a psicologia, a partir de 1947, foi chamada a colaborar. Mas por volta de 1950, em um congresso que teve início no dia 11 de novembro de 1939, em Roma, a Itália ainda não havia chegado à guerra, em que 3 cientistas, o Dr. Bini, o Dr. Kielewski e um outro terceiro russo, perceberam que uma aplicação elétrica no cérebro do indivíduo produzia um choque equivalente àquele produzido pelo fenômeno da tragédia. Essa tragédia da epilepsia colocava o cérebro em anóxia. E surgiu a eletrochoque terapia. Nos anos 50, o eletrochoque passou a governar a psiquiatria. Mas o exagero foi muito grande. E foi nesse período que um grande cirurgião português, o Dr. Egas Muniz, resolveu fazer uma cirurgia e ganhou o Prêmio Nobel de Psiquiatria, ao lado de outro colega. Só que essa cirurgia colocava o indivíduo no estado de demência, mas libertava da esquizofrenia. Mas eram tentativas. Então, essas tentativas do eletrochoque produziram esses eletrochoques, muita demência. Chegam os anos 60 e as experiências começaram a descobrir que o grande fenômeno da loucura
como a da depressão, era o resultado de determinadas produções dos neurônios cerebrais. Os neurônios eram a chave do fenômeno mental. Se chegou à conclusão que a criatura humana, naquela época, possuía 50 bilhões de neurônios. Como nós perdemos diariamente 15 mil neurônios, aos 50, 60 anos, a loucura automática, a demência. Se costumava dizer na minha terra, ficou broco, ficou idiota, a velhice. Hoje nós sabemos que são 100 bilhões de neurônios. E quanto mais nós perdermos, aqueles que sobrevivem fazem o papel de auxiliar. Quando se perde um olho, outro substitui. Um rim, um pulmão, um ouvido. Então, a realidade é que não há questão da idade típica para a loucura. Se o indivíduo tem uma vida mental saudável, ativa, ele retarda o envelhecimento e a morte contínua dos neurônios, estimulando, daí-se dizer, na atualidade, que nos estados pré-depressivos é muito útil tentar aprender o idioma, para evitar também a grande enfermidade do Alzheimer, do endurecimento dos neurônios cerebrais e, portanto, a perda de memória à volta à infância e um dos males mais terríveis para a família como para o paciente. A psiquiatria entra no período áureo com a descoberta dos barbitúricos. O objetivo era aplicar o barbitúrico para que ele envolvesse a célula neuronal e obrigasse esse neurônio a produzir qualquer uma das substâncias nervosas. Por exemplo, a serotonina, a noradrenalina, a dopamina e outras tantas. E através dessa obrigação que o produto produz no neurônio, ele recupera a sua capacidade de produzir e, num tratamento cuidadoso, vem a recuperação do paciente. Mas se costuma dizer que ele muda de personalidade, que ele fica pior, sem dúvida, porque muda todo o esquema de produção dos neurônios cerebrais, para depois fazer o enxugamento, para diminuir as doses e aplicar tranquilamente. E hoje nós temos ao lado de várias correntes da psiquiatria terapêuticas as mais variadas. Quem não se recorda de Erickson? Quem não se recorda, por exemplo, do notável Viktor Frankl? Quem se não recorda aqui no Brasil do Dr. Roxo? Aqui na Bahia nós tivemos elementos notáveis, masculinos e femininos. Mas a loucura continuou e continua até hoje, afetando grande parte da sociedade. No entanto, por volta de 1857, surgiu o Espiritismo. E Allan Kardec conseguiu ser um dos primeiros psicólogos da humanidade, quando ele lançou, no dia 1º de janeiro de 1858, 8 meses depois do Livro dos Espíritos, a Revista Espírita, ele disse que era uma revista de estudos psicológicos. A psicologia foi chamada e o Espiritismo fez a maior contribuição às doutrinas psicológicas, incluindo a psiquiatria. No capítulo número 23 do Livro dos Médiuns, Allan Kardec quisara: nem toda loucura é loucura. A maioria dos pacientes que hoje se encontra nos asilos nada mais é constituída do que obsidiados. A palavra é um tanto chocante, porque obsidiar é impor-se. Bom, os gregos diziam que os deuses perturbavam. Por volta do século II, pós-cristão, a igreja dizia que a assídia, nome da melancolia, da depressão, era provocada também pelos demônios. E o Evangelho de Jesus fala dos daimones, aqueles que estavam com Sócrates. Sócrates, um daimon, um daimônio. Quando a palavra foi traduzida para o latim, demônio, ela passou a ter o significado de perturbador. Mas na opinião socrática, daimon é anjo tutelar. Esse anjo tutelar está presente nos diálogos socráticos, através de Platão, na República de Platão. E nós vamos ver que muitas vezes ele interfere na vida de Sócrates e dão conselhos excelentes. Então, a Igreja Católica criou os demônios
no sentido pejorativo da palavra. Ora bem, se há anjo bom, há anjo mau. E tem a velha tradição daquele que se revoltou contra Jesus, contra Deus, na história da criação. Então aí a palavra demônio passou a ter um significativo de perturbação. Vemos no Evangelho de Jesus curar o menino que era portador de um espírito mau quando ele desce do Tabor. Vemos Maria de Magdala, que era vítima de 7 demônios, ser liberada. Vimos quando ele vai a Nazaré e vem um homem portador de um demônio às portas da cidade de cura. Vemos que ele vai a Gadara e ao subir a Decápolis, um psicopata que vivia no cemitério recupera a saúde com a ordem dele e os casos sucedem-se. Allan Kardec vinha trazer uma grande contribuição à doutrina da psiquiatria. Vamos fazer uma pausa e logo prosseguiremos. Olá, amigos. Estamos aqui para convidá-lo a acessar e fazer a assinatura do canal Espiritismo Play. Esse canal tem material inédito e histórico pertencente ao acervo de Divaldo Franco, que agora está à disposição dos espíritas, dos simpatizantes, dos internautas, de um modo geral. É importante ressaltar que toda a renda deste canal irá para a manutenção das obras assistenciais da Mansão do Caminho. Acesse o Espiritismo Play, faça a sua assinatura e entre em contato com esse material histórico e inédito do movimento espírita. Um abraço. Allan Kardec parte do princípio: sendo espírito imortal, o túmulo é uma porta que se abre na direção da vida. E nós somos aquilo que construímos conosco próprios. O amor e o ódio acompanham os nossos sentimentos. E quando desencarnamos, as nossas afeições continuam, mas também os nossos rancores e sentimentos negativos. Ele provou, através das experiências de laboratório, que ao prosseguir a vida, o indivíduo é exatamente aquilo que era na Terra. E demonstrou que vários estados de loucura nada mais eram do que a interferência de seres demoníacos, seres espirituais, que se podem recuperar graças à terapêutica que nós aplicamos na transmissão da bioenergia, os passes, da água fluidificada, da oração e também a terapia de natureza doutrinária para com o espírito que se apossa das peculiaridades do indivíduo. Vamos ver o meu caso, a minha experiência pessoal. Desde os 4 anos de idade que eu me vejo acompanhado por espíritos. E assim foi durante praticamente a minha vida. Quando eu me tornei funcionário público, eu continuei vendo os espíritos como então. E certo dia o meu chefe me encaminhou ao psiquiatra. Mas como o nosso psiquiatra naquela época era um médico clínico, o Dr. Sóstenes, eu fui para poder me ver livre daquilo, porque ele dizia que era transtorno da mente, como meu pai também dizia, e outros. Então eu fui ao consultório médico e cheguei lá e expliquei por que estava. E o Dr. Sóstenes perguntou: mas qual é o seu problema? Eu disse: é que eu vejo os mortos. E o meu chefe pediu para eu fazer o exame, porque diz que os mortos não existem.
E como isso me atormenta muito, eu quero me libertar. Ele disse, muito bem. Você vê, por exemplo, a qualquer hora? Eu digo, sim, senhor. E ouve? Eu digo, ouço, sim, senhor. E está vendo alguém aqui? Eu digo, estou, sim, senhor. Quem é? Ele já está me dizendo que é seu pai. Está dando o nome que eu transmiti. Ele ficou muito pálido e irritado. Então, ele disse, você se informou antes? Eu disse, não, senhor, eu nem conheço o senhor, nunca tinha visto nada, etc. Ele então mandou que eu me deitasse em uma mesa que tinha lá, uma mesa de exames. Eu me deitei. Ele disse, eu volto já. E entrou numa sala contígua. Mas eu tenho um espírito muito meu amigo desde os 10 anos de idade. Esse espírito me apareceu, o nome dele é Walter, desencarnou no Recife, e me disse assim, baiano, ele vai aplicar-te um eletrochoque. Isso foi já em 1945. Eu disse, e o que é? Você vai ficar mais maluco do que o que você já é. Eu disse, mas meu Deus, e o que é que eu faço? Corra e vai embora. Eu tinha deixado o sapato, peguei o sapato e disse 9 andares numa correria maior do que o elevador Lacerda. Voltei para o instituto e o meu chefe disse assim, então, eu estava fui muito bem. E daí por diante, uma colega começou a me ajudar. Aliás, essa cena está no filme que foi apresentado, quando essa colega de nome Georgeta, família, ainda está reencarnada aqui na cidade de Salvador, me perguntou se realmente eu via. Eu disse, claro que eu vejo. Mas, Divaldo, como eu não vejo, quando você vira alguém no balcão chamando, você me diz. Se tiver alguém, porque eu não vejo nada, eu digo sim, é um cliente. Se não tiver, eu digo não. E foi a minha felicidade. Porque chegava alguém, me chamava e olhava, Georgeta, nada. Até um dia que ela faltou. E ao faltar, eu fiquei desequipado. Mas é uma história muito longa, que está em nosso filme, que, aliás, por coincidência, está voltando agora. Está aí num desses programas e etc. Mas, então, eu vivi na carne isto. E aos 92 anos de idade, quase 93, o meu estado de sanidade mental está provado através de mais de 200 livros psicografados, postos em mais de 10 milhões de exemplares de pessoas que os examinam. E até agora ninguém se atreveu a dizer que se trata de um transtorno de natureza mental. Pelo contrário, já psicografei em inglês, em francês, de trás para frente, em italiano, em espanhol, um livro inteiro, sem conhecer esses idiomas. O espanhol eu conheço um pouco, mas não a ponto de escrever um livro em diferentes estilos. Foram 30 espíritos de fala hispana em diferentes países de língua hispana nas Américas, Norte, Centro e Sul. Então, nós vemos que a desobsessão, palavra que André Luiz criou para poder falar sobre a cura dos portadores de transtornos mentais dirigidos por espíritos, é perfeitamente viável. E nesse momento, não é necessário ser um psiquiatra para ver que a sociedade está enferma. Está enferma psicologicamente. Kardec demonstrou que muitas cidades enlouquecem. A cidade de London, na França, e outras cidades que a população enlouqueceu de vez. Conventos, monastérios, faz parte da história universal, da história religiosa e da história da psiquiatria. E os benefícios que o Espiritismo vem causando desde então, ao dialogar com aqueles que viveram na Terra e levaram seus ressentimentos. Hoje nós vemos um número grande de depressivos, mais de 300 milhões, diz a Organização Mundial de Saúde. E sempre me refiro a um dado estatístico que eu mesmo acho engraçado. Foi publicado nos Estados Unidos um livro chamado O Demônio do Meio-Dia, do jornalista Solomon. Ele é depressivo crônico. E num comentário diz que em 10 pessoas, 3 foram depressivas. 3 estão depressivas. 3 serão depressivas. E aquele que escapa vai ficar tão chocado que fica depressivo também. Porque são transtornos de comportamento. Na depressão não é propriamente uma doença, é um transtorno da emotividade, de natureza psicológica. Então a depressão graça no mundo, a obsessão também. Nossa casa, que tem mais de 70 anos, vem atendendo pessoas aos dezenas de milhares que por aqui têm passado, portando obsessões profundas de todo matiz,
desde as depressões, os estados catatônicos, os estados esquizofrênicos e etc., sob a influência das entidades perversas. E no momento como esse que nós atravessamos, de cepticismo, de ansiedade, a nossa mente desvaira e nós sintonizamos com espíritos perturbadores que se comprazem no mal, como aqui na Terra nós nos comprazemos também no mal. Quantos de nós gostamos de fazer o mal por prazer? É um transtorno de natureza emocional, é um distúrbio de comportamento espiritual, psiquiátrico. Estamos então neste momento em que as obsessões campeiam e podemos mudar completamente. O pavor que hoje toma conta da sociedade, e no Brasil em particular, por causa desta epidemia que é pandêmica, abre a porta para também a desestruturação da personalidade e a queda no abismo da obsessão. As melancolias profundas, algumas alucinações visuais, auditivas, que tanto caracterizam a esquizofrenia, são de natureza mediúnica e estão sob a ação deplorável de espíritos perturbadores. Nunca me esqueci que estava na casa de Chico Xavier numa quarta-feira em Uberaba. Eu, o Dr. Miguel de Jesus Sardano e algumas pessoas que nos recebeu o Chico, por gentileza. Quando alguém bate à porta e o Eurípedes, seu filho adotivo, vai atender. Depois de atender, ele traz uma senhora que veio de longe, que veio das terras de Goiás, pegando carona com um filho absolutamente alucinado. Entra e ela segurando o filho, que está quase numa convulsão. O Chico levantou-se tranquilamente, suavemente como um anjo, colocou a mão na cabeça do rapaz e disse para todos nós: oremos o Pai Nosso. E começamos a orar, profundamente ungidos de compaixão. E daí a pouco o rapaz foi se acalmando, acalmando, e conversou com o Chico plenamente recuperado. E o Chico contou a história do ser que obsidiava aquele homem e que era conhecido da família, tanto da mãe como do rapaz. Dr. Bezerra de Menezes, falei aqui no último encontro, quando homenageamos o venerando apóstolo da caridade, médico dos pobres, tinha um filho obsidiado. E quando o obsessor o deixou, o filho desencarnou. E se nós pegarmos a obra que o Dr. Bezerra escreveu, A Loucura sobre o Novo Prisma, e as obras hoje de Manuel Filomeno de Miranda, as obras do venerando André Luiz, através de Chico Xavier, vamos ver que a obsessão é muito mais expressiva e estatística do que o que parece. Mas eu não quero dizer que não exista loucura. Sim, a loucura provocada pela hereditariedade, pelos karmas ou pelos débitos da lei de causa e efeito, por enfermidades das mais tremendas, a AIDS, a hanseníase, a infecção puerperal nas mulheres e outras, levam a transtornos psiquiátricos, sem dúvida. Uma infância maltratada, castrada, como a de Nietzsche, narrada por ele mesmo, como a de Schopenhauer, célebres. E nós vemos na história da humanidade um Nabucodonosor, rei de Babilônia, que ajudou a sua mulher a construir os jardins suspensos, que é uma das 7 maravilhas do mundo. Ele, periodicamente, mudava de personalidade, ia pastar grama do jardim. Um dos homens mais poderosos do Levante. Hoje, a Babilônia ainda está nos seus despojos aí, no Iraque, no Irã. E outros tantos, Babilônia, Nínive, aquelas cidades e civilizações famosíssimas, cujas heranças nós temos hoje nos grandes museus. Então, as obsessões clericais, as obsessões familiares. Nós já escrevemos mediunicamente 12 livros sobre o fenômeno obsessivo. E diariamente tropeçamos em pessoas maníacas, em pessoas portadoras de obsessão, de natureza física, de amores impossíveis, de fixações, de monoideias e, ao mesmo tempo,
interferências espirituais negativas. Como esquecer-me de um dia que nós estávamos atendendo aqui em Salvador, na Mansão do Caminho, e já mais ou menos 1h da manhã chegou um cavalheiro trazendo uma jovem e 2 enfermeiros, que eram mais guarda-costas do que enfermeiros. Eram 2 homens fortes que acompanhavam a jovem. Uma jovem pálida, morena, 16 anos. E o cavalheiro adentrou-se, eu estava atendendo as últimas pessoas. E ele me disse, Sr. Divaldo, eu venho lhe pedir a caridade. E eu disse, espere um pouco. Ele disse, mas eu quero ter urgência. Ele disse, mas olha, essa senhora chegou aqui às 3 da tarde. E daqui a pouco eu atendo. Ele disse, mas é muito tarde, Sr. Divaldo. Eu disse, é muito tarde para o senhor, também é para mim. E o senhor chegou agora. Procurei conciliar, mas o homem estava impossível. Eu perguntei, qual é o problema? É minha filha, que é louca. Ela estava amarrada, camisa de força. Eu disse, há quanto tempo está doente? 7 meses. Eu digo, então pode esperar alguns minutos. E não atendi. Porque o povo usa muito a palavra caridade, para desrespeitar o direito do outro. A maior caridade que se pode fazer uma criatura é respeitar-lhe os direitos de criatura humana. Então, muito bem. Terminei por atender. Chamei-o, a moça veio e eu lhe disse, a senhora desamarre. E um dos enfermeiros falou, se eu desamarrar, ela quebra tudo isso aqui, não se incomode não. Está tudo pago, pode desamarrar. Ele disse, mas ela vai lhe agredir. Eu digo, meu amigo, eu não vou atender. Já é quase madrugada. Eu ainda vou viajar 30 quilômetros. Tinha que vir para a Mansão do Caminho. Ele, a muito gosto e contrariado, ele então desamarrou e ele investiu contra mim, avançou para me dar um soco. E quando veio, eu disse assim, meu irmão, ela estava de blue jeans. Eu disse, meu irmão, o pai, que estava na porta, Sr. Divaldo, é uma moça. Eu digo, eu sei, não precisa me ajudar, não. Meu irmão, ele parou. Por que você faz isso com ela? Eu disse, porque faço? Para me vingar dele e do pai. A cena foi comovedora, porque ele declarou o nome. Meu nome é Celso. Eu fui criado por ele na sua panificadora e contou uma história trágica. Então eu conversei com ele, com toda a ternura. E ele falou que sua mãe entregara ao padrinho, que somente o explorou, e ele morreu de um problema cardíaco. Então esse exemplo, ela veio, trazida pelos enfermeiros, ululando, urrando, e voltou totalmente libertada. Mais tarde a família ficou muito amiga, e há um momento muito curioso. Quando o enfermeiro ia voltar para o hospital, ele estava com a camisa de força. E então ele me disse assim, mas o que é que eu vou contar lá no hospital? Eu digo, o senhor conta o que viu aqui. Ele disse assim, moço, se eu contar lá o que eu vi aqui, quem vai ficar preso sou eu. Ele disse, mas é problema seu. Eu tenho que pegar dos meus documentos, minha pasta, e já vou viajar. E essa moça passou a frequentar muito tempo, passou as sessões mediúnicas, tornou-se um médium admirável. E casou-se, ficou boa, tudo ótimo. Certo dia, eu estava na sessão mediúnica, quando o espírito Celso me disse, Divaldo, eu vou reencarnar-me. Eu disse, mas que bom, eu vou conhecê-lo. Vai. Mas você vai reencarnar-se como? Através dela. E eu digo, meu Deus, eu gostaria de ver. Porque ele ia ser neto do homem que o explorou. E dentro da doutrina espírita, se há um efeito, tem causa. Eu pude acompanhar isso, que é uma história maravilhosa. Ela se embaraça, fica grávida, e me diz assim, tio, eu estou grávida de um rapazinho, não é minha filha? Nasce um menino. E o avô ficou felicíssimo. Chamou-me para tomar uma taça de champanhe pela madrugada. Eu digo, olha, eu não posso. Estou atendendo. Por fim, eu fui com o Nilson. E os avós são terríveis, porque acham seus netos lindíssimos. E não pode haver nada mais feia do que uma criança recém-nascida, inchada, vermelha. Ele dizia, veja, Divaldo, ele parece tanto comigo. Eu olhava e não parecia com ninguém. Parecia com ele mesmo, inchadinho. Mas bem, passaram. E certo dia, quando eu tinha uns 3 anos, o avô perguntou, Divaldo, você sabe a reencarnação de meu neto? Eu digo, não, senhor, não tenho ideia. Mas por que eu lhe pergunto? O senhor me pergunta. Não, porque ele é curioso. Ele me chuta a canela, ele me morde. Eu digo, herança canina.
eram as lembranças infantis do inconsciente. Mais tarde, quando o menino tinha 10 anos, veio me dizer: tio, eu detesto meu avô. Eu digo: mas não pode, meu filho. Você é espírita, orientei, são coisas do passado, tal. Muito bem, mas o que mais me fascinou naqueles dias que a criança nasceu era o orgulho do avô. Mas, Divaldo, você não conhece quem é meu neto? Eu digo: não, senhor, como é que eu vou mentir? Será que ele é um dos apóstolos de Jesus? Eu digo: olha, é bem provável, mas há apóstolos de todo tipo. Pois bem, até hoje, a minha amiga que frequenta aqui nossa casa está absolutamente saudável. O seu filho está com quase 40 anos, também já é pai, ela é avó, e o meu amigo, o homem nervoso daquele dia, é bisavô, feliz da vida. Teve um detalhe que eu omiti, porque ele não pagava ao rapaz salário e dava uma cota. A lei estabelece um salário mínimo, que é uma miséria, e ele dava menos do que isso. E então, quando o menino nasceu, eu perguntei: mas que bom, ele: Divaldo, eu estou tão feliz com o meu netinho que eu pus uma importância na cadeira de poupança, essa infeliz caderneta de poupança. Eu perguntei quanto. Naquela época ele me disse assim: aproximadamente uns 100 mil réis. Eu disse: 100 mil réis. Multipliquei o que ele deixou de pagar ao jovem, digo: olha, bota muito mais. Ele disse: não, ele é meu herdeiro universal, vai receber tudo quando eu morrer. Eu digo: vê a lei. Ele juntou para devolver, o ladrão devolvendo ao neto que havia roubado. É a lei. Então, se alguém da sua família deixar a fortuna para alguém, não fique triste, não. É o ladrão deixando para quem roubou. E se você, por acaso, tem carência, não fique triste, não. Está pagando, meu bem. Está recuperando. Mas junte para os dias de glória do futuro. Pois muito bem. Então, a loucura é um transtorno de natureza espiritual, provocado por seres de vibrações baixas. Terapia: ame, ore, faça a caridade. Permita que o amor, dentro de sua alma, toque. Um dia eu perguntei a um espírito. Ele me perseguiu anos. Eu disse: mas por que você me persegue? Você me odeia. Ele disse: com toda razão. E me contou a razão. Eu digo: mas olha, eu não tenho culpa. E isso eu fiz naquela época, por volta de 1526. Imaginem que memória. Mas hoje eu não faria de jeito nenhum. Ele disse: olha, Divaldo, vou te contar. Ele só me chamava bandido, monstro. Muito bem, eu vou te contar. Somos hoje amigos, porque por uma dessas coincidências, um dia chegou uma criança aqui, uma menina, na portaria, o porteiro me chamou, era uma mãe abandonando-a. Foi a menina mais feia que eu já vi. E quando eu a carreguei nos meus braços, ele me havia abandonado por uma temporada, me deu uma trégua, ele apareceu-me e disse-me: tu irás amá-la? Eu digo: com certeza. Mas tu tens que amá-la. Eu digo: por quê? Porque ela é minha mãe. Eu disse: é tua mamãe, vou dar lindos beliscões nela, porque você me maltratou 40 anos. Ele disse: você não vai fazer isso? Eu vou, você tinha direito. Sorrimos ambos. E ele se tornou um grande amigo meu, porque o amor nutre toda a alma e elimina a multidão de pecados. Então, qual é a solução para a obsessão? Ame. Nestes dias turbulentos, em que o vírus tem ocasionado loucura e obsessão, está produzindo também um grande milagre, trazendo as famílias para casa, construindo a família no lar, falando de solidariedade, despertando para valores que nós esquecemos. Dava impressão à nossa cultura de que a vida era o eterno prazer do deboche, na vulgaridade, na insensatez. E agora nós sabemos o que é uma família, a responsabilidade, os valores do matrimônio, os deveres de um casal, de um par. Nós passamos a valorizar o ser humano. Estamos valorizando por demais os animais. Agora valorizemos também as criaturas humanas. E nos demos as mãos. O vírus vai passar e nós vamos continuar, porque a vida continua. Então, se em nossa família existe alguém
que viajou de volta à pátria, levada pelo Covid. Oh, agradeçamos a Deus, porque agora está libertado, libertou-se de uma grande dívida. Se ainda alguém está doente, oremos. A oração tem um poder que nós não conhecemos. Amemos enquanto estiver conosco. Amemos aos nossos velhos. Havia a lenda que esse vírus veio para matar os velhos. Eu estou aqui com 92 e o vírus está me respeitando. Se pegar amanhã e desencarnar, meus irmãos, eu estou morrendo de velho e não por causa do vírus. Aos 92, o que é que eu espero? Claro que eu quero viver no mínimo uns 15 a mais. Mas então vamos olhar com um sentimento de solidariedade, de respeito. Voltemos a respeitar as leis. O que está acontecendo conosco? Às vezes, eu olho o Face, leio a opinião de uma autoridade, e no mesmo a opinião de outro. Afinal, é para usar ou não usar esse remédio? É para ficar em casa ou não ficar em casa? Uma questão de saúde pública virou um tormento de politicagem vulgar, sem nexo. Nós perdemos o interesse da dignidade humana. A vida vale menos do que a economia. Disse o homem mais rico do mundo. A economia se recupera e a vida não. E ele deu alguns milhões de dólares para proteger vidas. Então vamos proteger vidas, vamos nos amar. Vamos manter a distância regulamentar um dos outros. O contágio não é tão largo. Muito bem, evitemos. Se não há contágio, logo passará. Vai chegar o dia que nós recordaremos como nos lembramos da peste negra, como nós nos lembramos de tantas enfermidades cruéis, a gripe asiática. Há pouco tempo, tivemos um grande problema cerebral. As doenças várias, mas acima de tudo, saúde emocional. Deus nos deu tanto que nós só temos o que agradecer. Não há nenhuma razão para nos desesperarmos, porque basta dizer que nós temos a vida, que é bela, que é consentida. Muito obrigado, Senhor, por tudo que me deste, por tudo que me dás. Muito obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que veem o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que voa fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor. Mas, diante da minha visão, eu detecto os cegos que caminham na escuridão, que choram na solidão, que sofrem na multidão, e por eles eu oro. E te suplico compaixão, porque eu sei que depois desta lida, da outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do ormeiro, as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro, ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais que se ouve uma vez e ninguém esquece nunca mais. Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, porque eu sei que depois deste sofrer, na outra vida, eles voltaram a viver. Muito obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pela sua voz, pela voz que ama, que canta, que alfabetiza, que legisla, que trauteia uma canção, e que o teu nome profere com dúlcida emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar pelos que sofrem de afasia. Eles não cantam de noite, eles não falam de dia. Muito obrigado, Senhor, pelos pés que me levam a andar sem reclamar, pelo corpo inteiro de mim a cuidar, por este corpo maravilhoso que é minha vida, e me lembrar das mãos belas e coloridas que atendem a velhice, a dor, o desamor, mãos de psicografias, mãos de poesias, mãos de sinfonias, mãos de cirurgias, pelas mãos que no seio embalam
o filho de um corpo alheio, sem receio, e pelos pés, que me levam a andar sem reclamar. Obrigado, Senhor, porque eu posso bailar diante do meu corpo perfeito. Eu te quero louvar, porque eu vejo na terra aleijado, amputado, marcado, que se não pode movimentar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação na outra reencarnação, eles também viverão. Muito obrigado pelo meu lar. É tão maravilhoso lar, que é tão importante. Meu doce cantinho, seja um palácio, seja um ninho, um bangalô, um duplex, seja o que for, mas que dentro dele exista a figura do amor, de mãe ou de pai, de mulher ou de marido, de filho ou de irmão, a presença de um amigo, alguém que me dá a mão, porque é muito triste viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, nem uma cama para repousar, se eu a ninguém tiver para me amar, então eu direi, muito obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado porque eu creio em Ti, pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, pela sua atenção. Muito obrigado. Já entendi que ele não nasceu para ser só meu. Ele nasceu com um dom. Fez do amor sua vida. Posso ficar mais um tempo aqui, Chico, trabalhando com você? Nós somos como dois postes de luz. Precisamos ficar separados para levar luz a mais lugares. E da caridade, sua missão. A casa tá cheia, você sabe. Eu vou adotar, como eu fiz com as outras. Quem se dedica a enxugar a lágrima do outro não tem tempo para chorar. Divaldo, o mensageiro da paz.